Realizar bem a entrevista médica e saber como fazer um bom exame físico são, sem dúvidas, essenciais no bom atendimento. Mas o vínculo criado entre o médico e o seu paciente vai além da busca por sintomas e sinais. A relação médico-paciente está intrincada na semiologia médica, e um grande estudioso dessa área foi Michael Balint, um médico psicanalista de Budapeste. Ele foi um revolucionário da visão do relacionamento entre o médico e o doente e estabeleceu 5 categorias fundamentais da sua teoria. Vamos ver essa breve aula sobre isso. Nessa aula nós vamos entender melhor como é a teoria balintiana. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Flávia Trevisan, sou médica dermatologista e sou professora nas disciplinas de propedêutica médica 1 e 2 da Universidade Federal do Paraná. Balint, esse senhor aqui da imagem, né? Ele criou 5 categorias fundamentais nessa teoria que ele descreveu, né? Que ficou com o nome dele, teoria balintiana. O médico como droga, a categoria de organização da doença, de oferta da doença, de conluio do anonimato e de função apostólica. O médico como droga é uma teoria que ele categorizou aqui como essa influência que a relação médico-paciente, que o contato do médico com o doente traz, como que isso influencia no tratamento e na adesão do paciente. Como se o médico já fosse parte desse tratamento, parte da melhora do paciente. A teoria de organização da doença é que a consulta ela é um ambiente de desabafo e o paciente muitas vezes tem dificuldade de organizar a doença dele. Cabe ao médico auxiliar essa organização. Para o paciente, aquele quadro ele é mal compreendido. Eles têm sintomas que são incoerentes. Aos olhos dos pacientes, os sintomas eles não têm conexão um com o outro. Então, é o médico que vai criar essa organização. A teoria de oferta da doença tem a ver com a organização da doença, mas influenciada pelos aspectos psicossociais, o meio que o paciente se inclui. A teoria do conluio do anonimato tem a ver com casos difíceis que têm muitos encaminhamentos. Nenhum médico assume totalmente o paciente. Fica um conluio, um complô de anonimato por parte dos médicos. Nenhum é o responsável principal pelo paciente. Um encaminha para o outro. Segue nesse encaminhamento para nenhum tomar a responsabilidade para si. E a teoria de função apostólica é aquela teoria que fala sobre desconsiderar as concepções e a realidade do paciente. É aquela coisa de ensinamento, de querer ensinar para o paciente. Isso traz julgamentos morais e julgamentos dos padrões de comportamento. Então, o médico deve evitar essa função apostólica. Vejam que Balint conseguiu definir esses 5 tópicos teóricos que impactam na relação médico-paciente. Então, primeiro, a categoria fundamental e que deve ser estimulada é a do médico como droga, ou seja, o médico como instrumento de tratamento. Trata-se do modo do médico interagir com o paciente e que influenciará na resposta que ele terá ao tratamento. Segundo, a organização da doença é muitas vezes inconsciente e trata de como o paciente vê a sua doença e como que ele a interpreta. Muitas vezes conseguindo organizar somente no ambiente de consulta. Terceiro, a oferta da doença, que é a entrega dessas informações organizadas dentro da interpretação que o paciente tem sobre o seu problema. A quarta categoria é a do conluio do anonimato, que é aquele caso difícil que nenhum médico adota como seu. E a quinta, que é a função apostólica, que é a tentativa do médico em disciplinar o seu paciente, mas dentro do ponto de vista e contexto do médico, desconsiderando as concepções e a realidade do paciente. Eu espero que vocês tenham entendido tudo e não deixem de aprofundar o conhecimento na teoria balintiana. Leiam com calma e pesquisem mais, é um tema super interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar de aprender mais sobre isso.